Olá, seja bem-vindo à nossa análise diária. Hoje, dia 2/10, início do nosso mês, nossa segunda-feira, a gente vai iniciar a semana dando um olhar para o gráfico mensal e depois a gente vai jogar para o diário e para o intraday, que seriam de 1 hora. Por que que a gente vai fazer isso? A gente vai conseguir interpretar com a leitura dos candles como está sendo a dinâmica do movimento frente a esse tempo gráfico, tá? Então, vou compartilhar meu gráfico aqui com vocês e a gente vai fazer essa leitura junto de forma a aproveitar esse momento, que é o início do mês, para que a gente possa, né, tá trabalhando com a ação do preço ao longo do mês de outubro. Na linha de raciocínio do que eu falei, estamos aqui no gráfico mensal do DXY, tá? Nós traçamos aqui essas duas linhas que são referentes à possibilidade daqui ser um ponto de pivô, né? Trazendo, deixa eu pegar minha caneta aqui, trazendo o preço vir a tocar o preço aqui abaixo, né? Então, vamos supor, né, que supostamente poderia ser este o movimento. Deixa eu fazer o desenho aqui. Este o movimento aqui, ó. Né? Possivelmente este movimento. No entanto, tá? Caso a leitura aqui dentro do mensal é que ele haja um rompimento dentro dessa região aqui. Deixa eu limpar minha tela aqui para vocês acompanharem. O rompimento acima desta região de preço aqui, ó. Essa aqui é a máxima de setembro, tá vendo? Ele abriu setembro, veio até aqui embaixo e continuou o movimento de alta dele, tá? Então, se ele rompe aqui e fecha acima desta região, isso pode ser um indicativo de continuação de alta, tá? Então, vamos ficar atentos, porque isso pode ser um cenário bem significativo para a gente ver um fluxo bem forte de alta aí para o movimento do dólar, tá? Para o diário, acho que não tem muito o que se falar, né? Esses são os pontos estratégicos dessa região. No entanto, conforme eu falei aqui do candle mensal, pode haver a continuação. Se essa região aqui, deixa eu pegar minha canetinha, se toda essa região aqui, né, ela vier a ser rompida e confirmada, tá? Vamos ficar de olho porque tá bem interessante a gente ficar sintonizado nesse possível rompimento aí, tá? Pro intraday, para quem está fazendo operações para o dia de hoje, no máximo até amanhã, né? O DXY abre aqui nessa mínima, né? Tenta puxar o preço para baixo e continua o movimento. Então, aqui ele pode fazer uma leve retração ao ponto da gente conseguir, né, caminhar até um pouco mais aqui embaixo, ele voltar nesse ponto, ou até voltar a subir aqui, fazendo o zigue-zague, rompendo aqui, fazendo os rompimentos, tá? Caso ele não venha a né, nesse ponto aqui de preço, ele deve vir mais ou menos a essa margem aqui. E a gente vai dar o preço dessas duas regiões. A primeira é no 106,274 e a segunda aqui é no 105,651, tá? Que aí, então, ele vai estar dando aí uma possibilidade de continuação do movimento de forma bem linear aqui, com uma linha de tendência que está aqui, tá? Então, para quem está operando o intraday no DXY, momento real de grandes oportunidades aí, tá? Para o nosso euro-dólar, que a gente olha inclusive pelo diário, ó, né? Ele está começando a querer romper essa região. Eu falei com vocês com a tentativa de possibilidade dele ganhar fluxo para cima e manter aí uma força forte aí para baixo, podendo vir a essa zona aqui, tá? Então, eu vou repetir esse traçado aqui, que nós temos aqui como uma possível região aqui, ó, tá? Possível região como um ponto possível de parada. É claro que, né, temos outros alvos aqui no meio do caminho, mas a direção já está clara. É bem possível que ele ganhe força aqui dentro desse ponto, que é a mesma linha de raciocínio desse XY, caso ele ganhe força em cima daquele ponto lá que eu tracei para vocês, tá?
São dois pares que a gente pode ficar bem atentinho aí, casadinho, que tá bem interessante para a gente continuar trabalhando. E o nosso ouro, que está seguindo aqui lindamente a continuação do movimento, eu não vou nem trazer para o intraday, aliás, vou trazer para a gente tentar achar pontos de entradas aí. E pode ser que ele segure aqui no 18,33 ou ele venha para essa zona mais abaixo ali do 17,34 até vindo aqui no 16 mil novamente, tá? Então ele ganha essa força aqui e pode fazer um zigue-zague de volta, tá? No intraday, né? Nós temos alguns pontos de parada nele interessante. Eu vou trazer isso, né, para cá, a gente ver aqui, ó. Ó, o primeiro pontinho de parada é esse 18,74 até 18,80 ali, tá? Essa regiãozinha aqui, ele pode ser um fluxo de volta aqui e ele ganha força. Por quê? Dentro do intraday aqui, ó, tem uma linha de tendência de linha de baixa que ainda pode ser respeitada, tá? Então, novo ponto de entrada, a gente vai aguardar para ver se esse ponto vai ser realmente culminante, tá? E aí, então, ele ganharia força para baixo. Esse ponto aqui é um ponto da quinta-feira da semana passada e da sexta-feira. Então, a semana passada, ó, começou aqui, tá? Ele ganha, então a gente vai estar próximo das mínimas da semana passada, tá? Quem usa como referência os candles semanais é só acompanhar a mínima da semana passada. O USD, JPY, que está lindamente seguindo seu fluxo de alta, conforme eu também falei na sexta-feira, ó, ele toca novamente aqui na nossa linha de alta, na nossa linha de tendência de alta, e está ganhando força para cima aí, tá? Então, momento de continuação, não tem muito o que fazer assim como todos estão na grande maioria de continuação. O ouro tem continuação, o dólar iene tem continuação, embora esteja com esse padrão de comportamento aqui, né? Vocês estão vendo que os candles estão miudinho, tá muito cheio de pavio, porque ele está muito próximo de um topo. E esse topo pode trazer muita força vendedora para essa região, mas a tendência está sendo bem significativa de alta, tá? Então, para quem está operando ele, é um momento que pode ser enjoadinho para estar montando operação. No diário lá, ele rompe né, os 3 últimos dias aí que ele ficou levemente acumulado dentro dessa região aqui, está seguindo bonitinho a formação dele. E aí a gente tem nossa máxima ali, que é do 151,926, tá? Que é a continuação do movimento. Bom, ele tocando nessa região, a gente vai ver o que vai fazer, mas, conforme eu estou falando, é continuação. Os únicos dois pares que a gente tem aí como uma possibilidade de segurar na região é o DXY e o euro-dólar, tá? Então, fiquem espertos, há uma possibilidade de continuação essa semana, é, fechamento, de repente, de algumas regiões, para a gente trabalhar melhor na próxima semana, tá? Então, é isso. Na quarta-feira a gente se vê de novo para análise diária e na terça-feira, amanhã, nós temos análise semanal para a gente estar olhando outros pares e trabalhando com essas regiões aí, tá bom? É isso. Um beijo e até quarta.